Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e o que eu quero falar para você, eu tenho certeza, se você entender e aplicar na sua vida, você vai mudar a sua vida para sempre, porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, o significado de eficaz é confiável, eficiente, precisa, está perfeita, ela não volta vazia. Tá? Se a sua vida não está bem, pode ter certeza, a falha não está na palavra de Deus, não está em Deus, não está no universo, está, sabe, no seu ponto de vista. Às vezes você é uma pessoa verdadeira, sincera, mas não entendeu o que está errado no tocante à sua fé. E o universo, ele responde com precisão quando a sua fé é aplicada com precisão. Então pare para me ouvir, porque você pode estar ganhando anos de trabalho sem sucesso. Você não entender, você vai utilizar o entendimento aqui e vai alcançar os objetivos. Eu quero começar com você falando, você que é temente a Deus, você que crê no Evangelho, com certeza você conhece todas essas passagens bíblicas que eu vou estar usando como base. Eu quero começar ali em Hebreus capítulo 6. É ali que Hebreus capítulo 6 começa a falar o seguinte: olha, vocês precisam deixarem para trás as doutrinas elementares de Cristo, porque essas doutrinas elementares de Cristo, que foi iniciada por Cristo, elas que foram necessárias, mas o propósito dela é, a princípio, alcançar aquele que ainda não tem nenhum conhecimento a respeito do reino, a respeito de Deus. Então o Senhor Jesus utilizou essas doutrinas elementares e elas são boas. Mas a partir do momento que o tempo vai passando e você continua a pegar dessas doutrinas elementares, o que era bom se tornou ruim. Você vê que é isso que o escritor de Hebreus está falando. Vocês era menino e continua agindo como menino. Quando a criança é criança, obviamente ela precisa de leite. Mas quando ela chega à maturidade, ela vai mudando o alimento compatível com a sua idade. Assim deve ser com as doutrinas. Essa era a correção do escritor de Hebreu. E que doutrinas elementares são essas? Ali, em Hebreus 6, se vê algumas delas como imposição de mão, como batismo nas águas, mas eu quero lhe falar para você entender, dá atenção a esse vídeo para você não confundir o que eu estou falando aqui. Quais são os papéis da doutrina elementares? Por exemplo, quando eu coloco as minhas mãos sobre uma pessoa, eu estou colocando as minhas mãos sobre essa pessoa porque essa pessoa não tem por si só um entendimento de quem ela é em Cristo. O reino não está nela. Ela não é filha, ela não tem discernimento, ela não tem clareza, ela não tem maturidade. Então, a minha mão é um elemento. Então, o poder está em mim, eu alcancei essa pessoa a partir através da minha fé, e eu coloquei as mãos sobre essas pessoas, e essa pessoa foi alcançada pelo poder do reino, mas o poder estava em mim. Ela não tinha o poder, ela não tem o poder. Essas são as doutrinas elementares. Paulo acrescentou, Paulo e os outros discípulos ungiam até lenço, e eles, ao ungir lenço, mandavam para outras pessoas, e as pessoas eram curadas, as pessoas eram livres dos tormentos dos espíritos. De onde vinha o poder? Aonde estava a fonte do poder? Em Paulo, em que ungiu. Então, o Senhor Jesus, ele disse: vocês vão em meu nome, expulsem demônios, se colocar as mãos dos enfermos, verão curados. Então a doutrina em si, ela não foi proibida ali, ela não está sendo proibida ali em Hebreus capítulo 6. A correção é porque aquelas pessoas continuamente permaneceram refém, dependente do reino, do poder que estava em terceiro. O erro está aqui. Não é para eliminar, porque igreja é igual uma casa, uma família. Tem criança grande, mas sempre tem criança pequena, às vezes está nascendo dependendo da idade do casal. Então sempre, ao mesmo tempo que na casa tem um adulto que vai comer carne, feijão, pode ter criança que vai tomar leite, às vezes até o leite ainda no peito da mãe. Então não é que tem que ser proibido o leite para toda a casa, não.
Mas aquela pessoa tem que entender que ela, ao ficar ali naquela doutrina errada, permanentemente, ela vai ficar para trás. Ela não vai crescer, ela vai ser deficiente, ela não vai alcançar o reino, ela não vai alcançar as coisas. Muito bem. Você vê essa mesma correção ali em 1 aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 10, você vê. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. E as coisas eu fazia como menino, mas quando chegou o tempo de adulto, eu deixei para trás as coisas de menino e passei a agir como homem. Está falando da mesma coisa. Alguns falam que foi até mesmo o mesmo autor que escreveu uma coisa, escreveu a outra. E ali, em Coríntios, dentre as doutrinas elementares, está também a profecia. O que era em parte será aniquilada. A língua será aniquilada. A profecia será aniquilada. Aniquilada para quem? Para toda a igreja? Não. Quando chegar o que é perfeito, para aquela pessoa que alcançou o que é perfeito, o que era em parte já não tem mais sentido. Que é a mesma coisa que Hebreus está dizendo, você deve deixar as doutrinas elementares e partir para o que é perfeito. O que é perfeito de Hebreus 6 é o mesmo de amor de Coríntios 13. Né? Quando o amor é o dom supremo, quando chegar o que é perfeito, que é o amor, o que é em parte será aniquilado. E dentre o que será aniquilado está o dom de língua. Para todos, não. Porque, tipo assim, qual é o papel do dom de língua? É me edificar. Quando eu alcanço o nível, eu não dependo mais, para me edificar, desse dom, porque eu já estou edificado. A profecia é a mesma coisa. Quando uma pessoa recebe profecia, ele recebeu profecia porque ele ainda está naquela fase descrito como menino. Por quê? Porque o poder veio de fora para dentro. E o reino de Deus está dentro de vós. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Eis aí vos dei poder e autoridade. O poder está aqui. Uma pessoa que depende de profecia ou de qualquer outras doutrinas elementares, ela vai precisar, porque ela ainda é menina. Porque o poder vem de fora. O poder não está nela. Se o poder estivesse nela, ela não precisava de profecia. Então perceba, o reino está com outro, a fonte do poder está em outro, e o outro fez uma ponte até ele. Então esse que recebe a profecia agora deve entender isso e crescer, para alcançar o que é perfeito, e o que é perfeito é o amor, corresponde ao amor, que é também a vida, que é Cristo em nós. Então, muito bem, Pedro falou a respeito da profecia, que a profecia é semelhante ou igual um candeeiro em uma noite de escuridão. Um candeeiro em uma noite de escuridão é muito útil. É útil, é importante. Você está breu puro, você não vê nada. Você pega um candeeiro, você começa a enxergar por ali assim. Mas você não tem como ter base, saber a direção norte, saber a direção sul. Você não vê, você não tem uma visão ampla. Você está limitado, você só vê aquela escuridão ali. É igual o farol de um carro à noite. Quanto é útil? Mas você só vê daqui ali. De dia não. Aí Pedro falando. Disse assim, ninguém vai deixar o candeeiro ou utilizar o candeeiro após o dia amanhecer. Esse dia é o conhecimento, que é também o Senhor Jesus. Então, quando chegar o que é dia, quando chegar o dia, joga o candeeiro fora. Você não precisa do candeeiro, ou então pega esse candeeiro e dá para outra pessoa que vai ficar à noite. Mas para você não. As duas passagens, tanto de Hebreus 6, como de Coríntios 13, está falando a mesma coisa. Então você deve entender isso. Tem um monte de gente, existe organizações religiosas inteiras, é dia por dia, do pastor ao membro que nasceu agora, é profecia, é imposição de mão. Eu mesmo já fui, ministrei
em muitos locais e os pastores pediram para mim orar por eles, colocando minhas mãos sobre eles. Eu tenho muito temor, muito respeito, mas eu oro por quê? Porque uma vez que eles pedem, eu sei que eles não têm discernimento, eles não têm maturidade, mesmo sendo pastor. E um pastor que não tem maturidade, o que é que vai fazer? Um cego não pode guiar outro cego. Então você precisa entender.